vamos novamente recordar o nosso querido Padre Vítor Coelho de Almeida, cujos restos mortais estão agora ali na Capela de São José. Esse homem, quando vai todo um processo de beatificação, de canonização, significa que a igreja quer apresentar como um exemplo, como um caminho que deu certo, né? E a gente conhece o Padre Vítor, grande missionário, grande catequista, grande comunicador, né? Então dá a impressão daquele homem que aparecia, que acontecia. Mas há um trecho na vida de Padre Vítor, dos mistérios dolorosos da sua vida, que a gente quase não sublinha. Eu acho que foi esse tempo que esse homem irrequieto, ativo, de repente entrou numa contemplação profunda de Deus. Tempo da enfermidade, tempo da doença, tempo da dor, né? Tempo em que a gente quer saber o que é que Deus quer da gente. Padre Vítor Coelho, ele vivenciou isso e vivenciou numa profunda fé. Eu acho que esse tempo marcou aquilo que hoje nós queremos reconhecer. Por detrás de toda a sua atividade missionária, havia alguém que vivia em constante, profunda união com Deus, no amor de Nossa Senhora. Mas para conversar sobre isso, eu quero receber o irmão Mário. Irmão Mário é missionário redentorista e a gente vai bater um bate-papo bem grande. Seja bem-vindo, irmão Mário. Obrigado. Então. Bom dia, Padre Ulisses. Bom dia, Bianca. Bom dia, irmão. Isso. Vamos, Mário, conversar um pouquinho sobre o nosso querido Vítor Coelho de Almeida, né? Que nós conhecemos relativamente bem, né? Graças a Deus. Não conhecemos o Vítor enfermo, doente, né? Mas eu queria que você recordasse um pouquinho, entende? Esse processo do próprio Vítor, né? Do enfrentamento da doença, da vivência de algo que, de repente, veio sobre ele. Eu acho que já durante o estudo da teologia na Alemanha, parece que já ele teve que enfrentar um período de doença. Padre Vítor, ele começou a conhecer a enfermidade desde criança, né? Quando Sim. a mãe dele adoeceu, também de tuberculose, e veio a perder a mãe com tuberculose, então para ele foi um momento muito difícil. E a partir dali, certamente, na cabecinha dele, ele ficava com medo, né? Porque a tuberculose naquela época era uma sentença de morte, né? É verdade, né? As pessoas que pegavam a tuberculose estavam condenadas à morte. E ele certamente passava isso na cabeça dele, né? Mas ele não veio para o seminário, foi trazido para o seminário, né? Para poder ver se ele melhorava um pouco, depois que ele perdeu a mãe, ficou muito rebelde. E fez os estudos aqui no Seminário Santo Afonso. O dia que ele descobriu Nossa Senhora, Maria Santíssima, a vida dele transformou, né? Então ele fez os estudos. Quando ele foi fazer os estudos teológicos na Alemanha, lá ele pegou uma pneumonia, mas foi a pneumonia não, a tuberculose. Tuberculose mesmo, né? Mas uma tuberculose mais fraca, foi tratada e ele melhorou. E conseguiu terminar os estudos, né? Terminou, conseguiu, voltou com saúde plena e foi trabalhar nas missões, né? Com toda a garra. E ele tinha uma oratória invejável, uma pregação. O Padre Vítor tinha aquela oratória que a presença dele Já chamava a atenção. Chamava a atenção, né? E depois aí vinha, não tinha ainda aquela voz cansada, aquela voz de missionário, assim, que ribombava no ar, né? Quando o Padre Vítor falava, todo mundo parava para escutar, né? Da criança ao idoso, todo mundo parava. Eu lembro lá onde eu morava, no radinho de pilha, ele sentava em volta do rádio, todo mundo fazia silêncio, como se estivesse na presença dele, né? Exatamente. Então, de repente, ele volta à tuberculose com tudo, né? Que foi naquela missão de Ribeirão Preto. Sei. Que ele tinha os seus 30 anos, né? Muito jovem ainda. Já estava com quase 40. Jovem ainda. Muito jovem, né? Não, foi 1930 por aí, ele já começou a decair, né? A doença, né? Agora você imagina a pessoa que já tinha perdido a mãe de tuberculose, já teve tuberculose no tempo de estudantado e, de repente, volta a tuberculose com tudo, né? Então ele foi internado em Campos do Jordão, lá no sanatório das irmãs, que cuidava dos... Acho que as irmãs da Divina Providência. Da Divina Providência. E lá ele ficou internado por 7 anos ou mais, né? Pouco mais. Ele lutou com a doença pelo menos por 10 anos. Foi afastado totalmente das atividades, né?
entre aspas, afastado, porque não conseguia fazer o homem parar. Mas lá ele fez um trabalho muito bonito, né? Porque ele celebrava a missa, ele participava com aquelas pessoas e tinha muitas mulheres novas, plena saúde, que às vezes ficava revoltada com a doença, né? Porque sentia que a minha vida acabou. A tuberculose matou a minha vida, né? Então ele animava, dava a palavra de consolo, conversava, celebrava a missa, celebrava o sacramento e fala que até de vez em quando ele pegava a turma de doentes, saía pelo jardim passeando e contando história e fazendo catequizando e fazia até piquenique com os doentes, né, para poder distrair e mostrar para eles que aquilo não era o fim ainda, né? Sim. E nesse meio tempo ele conseguiu mostrar ao seu lado misericordioso, o seu lado da paciência com a doença, né? Ele conseguiu conviver com a doença e ele tinha certeza que ele ia sarar. Eu acho que é interessante o Padre Vítor. Eu acho que essa doença veio para ele, entende? E colocou nele algo que eu admirava demais, a capacidade contemplativa, que ele fazia o povo participar. Ele contemplava. Quando ele falava de Nossa Senhora, era um poeta também, né? Aquilo que brotava dele era uma verdadeira contemplação, né? Sabe? Não era apenas uma oratória. E eu acho que esse tempo de doença aprofundou nesse homem esse lado místico do querido Padre Vítor, né? E que ele transbordava, porque era um ativista, o tempo todo se mexendo, né? Mas, de repente, essa parada forçada na vida, né? Ele vivenciou isso. E creio que foi um tempo assim que realmente o Espírito Santo pôde santificar, purificar, né? E ele acabou fazendo disso uma verdadeira pastoral dos enfermos, né? Ele aprendeu a conviver com os enfermos e ao mesmo tempo que ele estava sendo confortado, ele confortava os outros doentes, né? Porque ele convivendo ali com eles, celebrando todos os dias para os doentes, convivendo com eles, ele não só era confortado, mas como ele confortava também aquelas pessoas que conviviam com ele, né? Isso ajudou muito a ele e também as pessoas. E as pessoas começaram a perceber que ele era um santo, né? Em vida. E começou então a acreditar na vida, acreditar que as coisas não é a doença que ia acabar com tudo, né? Então... Agora, irmão, curioso é que também, durante a vida do Padre Vítor, ou a oratória dele, sempre o levou, convidou as pessoas a pensar justamente nas enfermidades também, não é mesmo? E a aprender coisas que ele não sabia quando criança. Uma das coisas que levou ele, depois que ele recuperou lá em Campos do Jordão e voltou para Aparecida e voltou à vida missionária, e uma coisa que ajudou muito também a ele nas suas pregações e na sua vivência, porque ele trabalhou muitos anos nas missões, né? E nas missões os missionários visitam as casas, na cidade, as diferentes realidades, no interior, vê toda a realidade. E naquele tempo a gente sabe que a realidade, principalmente da saúde sanitária e as questões sociais, era muito precária, né? E, por exemplo, principalmente no interior, as pessoas não tinham sanitário, andava todo mundo descalço, não tinha cuidado com a água potável, não tinha, pegava lá no Ribeirão, e aquela água que o porco tomava banho, a vaca tomava, e a mesma água também que servia para as pessoas tomarem, né? Então, com isso, criava-se uma doença coletiva. A maioria das pessoas morria com menos de 60 anos, né? Porque não tinha cuidado e não sabiam. Não é que eles não queriam cuidar da saúde, eles não sabiam que aquilo precisava ser mudado, né? Então, aí entra o Padre Vítor na Rádio Aparecida, com aqueles programas sociais, né? E saúde, questão da doutrina da igreja, e formação de comunidades rurais. E ali ele atingiu o Brasil inteiro. E eu lembro que quando a gente era pequeno, a gente sentava em volta do rádio, ele ficava insistindo, ferva a água, ferva o leite antes de tomar, compra filtro, faça uma fossa, né? Esses linguajar simples que o pessoal da roça não conhecia, né? Então, houve uma mudança coletiva muito grande que levou as pessoas a melhorar o estilo de vida, o meio de vida.
E eu lembro que em vida, o pessoal foi cada vez mais acreditando que ele já era um santo, né? É verdade. Por exemplo, eu tinha um tio que estava uma vez com a lavoura já infestada de lagarta, né? E ele assistiu a consagração e apresentou a água para a sebenta. E depois, no outro dia, ele foi lá na roça e aspergiu a lavoura e pediu ao Padre Vitor, né? Pediu a Nossa Senhora, mas por intercessão do Padre Vitor, que desse um jeito. No outro dia, foi lá, tava as lagartas tudo mortas, tudo. São coisas assim impressionantes, né? Como eu disse, aquele tipo de pessoa, o Vitor, que tinha uma conexão. Às vezes ele parecia até meio distraído, viu? Porque a conexão dele não era só assim no horizontal, era uma conexão no vertical também. E o que o irmão Mário diz é impressionante. Ele era capaz de unir, vamos dizer, a contemplação da Trindade, eu nunca me esqueço disso, com um conselho assim de higiene, de saúde, né? E eu nunca me esqueço da Praça da Basílica Histórica, ele falando do amor da Trindade, daquela intimidade profunda da Trindade. Ele falou, é que nem a mãe que está dando de mamar para o seu filhinho. Mãe, precisa dar no peito, viu? Para o filhinho crescer forte. Isso ele falando da Santíssima Trindade. Eu falei, que sabedoria que ele tem, né? Eu acho que a gente não consegue medir a influência que esse homem teve, né, nesse lado de saúde, né, mas também no lado de enfrentar a enfermidade sem se sentir derrotado. Isso é muito importante, né? Você me dizia que ele tinha a devoção dele, que ele se sentiu curado por um outro colega dele? Quando ele estava lá em Campos Jordão, lá no sanatório, ele recebeu a visita do padre Eustáquio. Eustáquio, né? Eustáquio, que era da congregação do Sagrado Coração, que a minha mãe conheceu muito porque nós morávamos a 18 quilômetros, chamava Água Suja nessa época. Depois sim. Passou para o nome de Romaria, né? Agora o nome da cidade chama-se Romaria. E lá tem uma santuário Nossa Senhora da Badia e ele trabalhou lá uns tempos. E minha mãe já tinha ele como santo também, né? Então, Padre Eustáquio. O Padre Eustáquio. Ele fazia muitos milagres em vida e era uma pessoa santa mesmo, tanto que ele é beato, né? Beato já e da Igreja Católica. E ele foi visitar o Padre Vitor em 1943 e deu a bênção para o Padre Vitor e falou para ele, o senhor vai ficar curado, o senhor ainda vai ter muitos anos de vida e o senhor ainda vai trabalhar muito pelo reino de Deus, né? Olha. E aconteceu, né? Quer dizer, um santo cuidando do outro, né? Tá aí o nosso Padre Vitor, gente, tá aí no momento agora, ele está nos restos mortais dele na Capela de São José, né? E ele entende de enfermidade, entende de doença, entende que você pode recorrer à intercessão dele, porque ele vivenciou tudo isso na própria pele, na própria carne, né? E eu creio que a intercessão do Padre Vitor é muito importante, mas também para a gente saber lidar, seja com a doença da gente, seja com a doença do próximo, né? Sem nunca perder a esperança, porque somos todos peregrinos da esperança, que não engana. Aí, querido irmão Mário, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Pela sua devoção ao Padre Vitor, né? A gente agradece muito todas as palavras. Isso, e que ele interceda por nós para que a gente possa também cumprir a missão até o fim. O Padre Vitor gostava assim, de ouvir ele porque ele falava de Nossa Senhora, quando ele falava Maria Santíssima, parece que ele vivia com ela assim, parece que era uma pessoa que estava com ele ali, né? Aquela intimidade que ele tinha com Nossa Senhora. Exatamente, né? Verdade, verdade.